e um cronômetro disparado. Seja bem-vindo, Rodrigo Camargo, candidato pelo PTB. Obrigado por ter aceito o convite do Fala Sério para estar aqui com a gente, com os nossos ouvintes, com os cidadãos. Muito bom dia, Eduardo Soares. Bom dia, Rodrigo Martins. Bom dia, Serginho. Bom dia a todos os meus queridos ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, os meus amigos que estão nos acompanhando nesse momento. E dizer que para mim é um reabastecimento passar por essa porta novamente aqui para matar um pouquinho de saudade desse estúdio, mas como nós estamos aí numa outra jornada, a gente tem que compreender que há tempo para tudo, né? E o tempo agora me dá a missão e a incumbência de fazer aquilo que eu sempre fiz durante 5 anos de programa Fala Sério, de jornalismo, tanto na rádio quanto na TV, me dá agora a missão de continuar fazendo, mas em outro campo de batalha, que é a política, né? Efetivamente a política. O Serginho pôs essa música de abertura, e essa música chama a atenção porque eu desde os 16 anos acompanho a política e sempre ouvi essa música sentado no sofá, né? Para ouvir e ver os candidatos de toda a minha vida debaterem. E hoje eu estou do outro lado, estou do lado de cá, mas com as mesmas certezas e vontades de quando eu estava ouvindo e vendo os debates do sofá da minha casa e indignado com as posturas de muitos dos nossos políticos. E é por esta razão que a gente encarou essa missão de transformar o jeito de fazer política. Exatamente. Rodrigo Martins, quer começar? Sim, por favor. Candidato, obrigado, bom dia para o senhor. A coligação do senhor é PTB-PSD. O senhor disse que esteve aqui, né, nas bancadas do jornalismo e também já foi um crítico à atual chefe do executivo. E hoje a coligação do senhor traz ela, né, traz a atual chefe aí como pessoa que participa de todo esse pleito. O senhor é candidato da atual chefe do executivo? O senhor se considera candidato dela? Porque tem na sua coligação o PSD? Rodrigo, primeiro, obrigado mais uma vez por essa pergunta, e dizer que essa pergunta, na verdade, ela demanda mais do que uma resposta, ela demanda uma reflexão. Primeiro, de toda a minha história no jornalismo, justamente o jornalismo crítico que você mesmo observou, e o que eu não trago na minha vida é incoerência. Então, estar ao lado de algo que eu sempre condenei, de algo que eu acho errado, isso as pessoas não verão ao meu lado. As pessoas verão ao meu lado o apoio de tudo aquilo que é bom, não só do atual governo, mas não só do governo Darcy Vera, mas do governo Gasparini, do governo Jabali, do governo Magione, do governo Palocci, tudo aquilo que há de bom em cada governo é o que eu quero carregar na minha bagagem. Agora, existe uma inversão aí de verdades, para não dizer mentira, de que o Rodrigo Camargo é o candidato do atual governo. Eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, eu chamo a atenção dos amigos aqui da bancada, para uma reflexão matemática até. Não precisamos ir muito longe. O atual governo ele é formado por PSD. Eu até peço que as pessoas anotem na mente ou no papel, ou em qualquer lugar, que fixe bem. O atual governo ele é formado pelo PSD, como prefeita Darcy Vera, pelo PMDB, vice-prefeito Marinho Sampaio, pelo PRB, que também fez parte da coligação de 2012, pelo PDT, que se elegeu coligado com a Darcy Vera em 2012, pelo PP, que ocupou durante muito tempo a Secretaria do Meio Ambiente, pelo PR, pelo PSC, uma sopa de letrinhas, o atual governo. Então vamos lá. Com o Rodrigo Camargo, que sou eu, quem que está dessa sopa de letrinhas? O PSD. Com o Ricardo Silva, candidato, quem está? O próprio partido do candidato, PDT, PMDB,
PRB, PSC, PR. 1, 2... Então, do atual governo, comigo tem um partido. Com o Ricardo tem 1, 2, 3, 4, 5. Só nessa lista que eu pus aqui. Então, numa matemática rápida, quem que é o candidato do atual governo? É o Rodrigo Camargo? Ou é o Ricardo Silva, que carregou praticamente todos os partidos para sua base de apoio? Nós já experimentamos nessa cidade que a coligação de vários partidos, ela é maléfica à política, ela trava a prefeitura. A própria atual prefeita, Darcy Vera, num dos pronunciamentos dela, ela disse que foi um erro coligar com 16 partidos, porque ela viu que a administração dela ficou travada. Travada, inclusive, em interesses traiçoeiros, como é o caso do candidato do PDT, que se elegeu com ela em 2012, se não fosse a coligação, ele não seria vereador, se elegeu com ela em 2012 e 20 minutos após a apuração já se revelou de oposição. Já disse que ia fazer a política particular, a política para benefício próprio. Então, veja bem, se você para avaliar, nós temos aqui ter em mente que esta forma de fazer política está fracassada. Eu não repetiria esse erro, e não estou repetindo. O meu tempo, por exemplo, de TV e rádio, ele é menor. Por quê? Porque eu não aderi à velha forma de fazer política. É só as pessoas perceberem. O candidato que tem mais tempo de TV é o candidato que tem mais partidos na sua coligação. É o candidato que está fazendo a mesma coisa que a Darcy Vera fez em 2012. Lotear a prefeitura. E não adianta vir com lenga-lenga de que, não, olha, eu não negocio o cargo, balela. Mentira. É claro que se está com esse monte de partido, se ele não negocia cargo, ele deveria fazer o que eu me propus a fazer se eu tivesse cheio de partido na minha coligação. Anunciar o secretariado na primeira semana de campanha. A única forma dele provar para a população de que o governo dele não será loteado pelos 12 partidos que o acompanham, é ele revelar hoje, por exemplo, quais serão os secretários dele na sua gestão. Fora isso, é mais do mesmo. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Eu não faria igual se eu estou sacrificando tanta coisa, Rodrigo, inclusive a minha profissão de jornalista, advogado, a minha família, é um sacrifício de tanta coisa preciosa para mim, eu não faria tudo isso para ser mais do mesmo. Se eu quisesse que as coisas ruins desse governo permanecessem, meu candidato seria o Ricardo Silva. Agora, como eu quero uma transformação na política, uma transformação no jeito de fazer política e no jeito de administrar a cidade, então eu me dispus a ser o candidato. Porque eu farei isso, uma forma nova de fazer política. Não estou desprezando todos os ex-prefeitos, inclusive a atual prefeita. Todos fizeram coisas boas, mas todos também deixaram a desejar. Todos tornaram a população frustrada nas suas expectativas. Então, o que eu venho fazer é justamente um acerto de contas com a população. Eu venho justamente da população. Eu não venho do berço de um deputado. Eu não venho do berço de um político. Meu pai não foi político. Meu pai trabalhou a vida inteira. Nunca foi político. Foi professor a vida inteira. Minha mãe professora. Então, na verdade, eu não venho cumprir fidalguia, eu não venho cumprir hereditariedade na política. E a gente sabe o fracasso que dá nisso, quando a política fica dependente de uma família, de duas famílias, a cidade vira um caos. E é isso que estamos vivendo também. É isso que estamos vivendo, um caos. Eu vim para fazer um acerto de contas entre a população e o poder público. Rodrigo, nós vimos essa semana no Jornal Cidade matéria exatamente falando do risco das mega coligações, né? Fazia um panorama exatamente na região, né? E também nós vemos que em Ribeirão Preto existem partidos que estão coligados com candidatos que estão coligados com vários partidos, né? Isso pesou muito na hora de você decidir o número de partidos que você teria coligados com o PTB? Eduardo, eu não vou mentir, porque eu nem sei fazer isso, mas é claro que eu gostaria de ter o maior tempo de TV, porque eu tenho muito para falar, eu nunca fiz campanha na minha vida. Então, por exemplo, o meu maior desafio hoje
é me tornar conhecido por parte de 60% dos eleitores que não querem votar em políticos de carreira. 60% dos eleitores hoje não querem votar em políticos de carreira. Esperam encontrar alguém do meu perfil, do perfil do Rodrigo Camargo, do PTB, e do meu vice, Oscar Luiz de Moura Lacerda, também do PTB, que tem 83 anos, trabalhou a vida inteira pela cidade, pela educação, as pessoas sabem disso, nunca foi candidato e aceitou esse desafio justamente pelo mesmo propósito que eu. Então é claro que quando a gente vem, a gente quer contar muita coisa, a gente quer falar todos os nossos propósitos e nós precisamos de tempo. Mas para isso, o que eu fiz? Eu sentei com vários partidos, Eduardo, e já me garanti dizendo o seguinte, olha, se houver coligação grande, se houver um número grande de partidos, eu assumo o compromisso de divulgar, na primeira semana de campanha, todo o meu secretariado, para garantir à população que eu não vou lotear o governo. Mas, quando as pessoas sentavam conosco, os dirigentes partidários, a conversa não fluía. Por quê? Porque muitos esperavam o jeito antigo, o jeito velho, o jeito arcaico, o jeito ruim de fazer política. E quando viram em nós um jeito diferente, olha, o negócio é o seguinte, a gente quer o apoio nos nossos propósitos, no nosso plano de ação de governo. Agora, se você estiver querendo vir para o nosso lado, em troca de secretarias, em troca de autarquias, como o nosso precioso DAERP, né? Então, se você quiser isso, não vai rolar. Não é assim que se fala hoje? Não vai rolar. Não é aqui que vai acontecer. E aí, você pode ver nas coligações, não foi conosco que muitos partidos ficaram. Em especial partidos como o próprio PMDB, né, que é um partido, o partido Arapuca, né, tá sempre preparado para abocanhar a oportunidade, né, isso historicamente, o PMDB nunca foi capaz de fazer um presidente da República, mas sempre abocanhou a presidência através da vice. E agora, mais uma vez, o PMDB vai para o lado onde há o maior balcão de negócio, que é uma coligação com 12 partidos. Embora escondam, viu, Eduardo? Embora estejam escondendo, mostrando aí só 6 partidos, e mais uma vez é mentira. A coligação que acompanha o candidato do PDT são 12 partidos. São 12 partidos. Oficialmente tem 6, né? Oficialmente tem 6, mas são 12 partidos que acompanham o candidato. E você teve conversa com vários partidos, então? Tive com o próprio PMDB, tive com o PP, tive com o PR, né? O PR, por exemplo, que teve a sua chance de redimir uma história tão feia que tem com a cidade, quando o PR, no primeiro mandato da atual prefeita, o PR tomou conta do DAERP e tomou conta como se fosse um órgão particular, né? Isso não precisa de eu ficar falando aqui, repetindo, as pessoas lembram disso, aliás, lembram quando eu, inclusive, estava à frente do programa Fala Sério, na Rádio 79, e quase fui agredido pelo ex-superintendente do DAERP, que foi posto para fora por denúncias aí de desvio de verba, enfim, de corrupção, né? E ele entrou aqui, invadiu os estúdios da rádio para me bater. Nesse ponto eu agradeço também ao grande jornalista Antônio Carlos Morandini, o Luiz Cláudio Alba também, que estava na 79 à época, e que segurou o Tampinha, que era um metro e meio, mas 1,5 metro de muita sacanagem, 1,5 metro de muita valentia, 1,5 metro de muita maldade. Esse era o presidente do PR. Esse era o presidente do PR. E quando nós denunciamos várias coisas no DAERP, ele veio aqui para agredir a gente. Mas mesmo assim eu me dispus a sentar com esse partido, que hoje está sob a presidência do filho desse sujeito. E qual era a condição? A condição é a seguinte, nós queremos o DAERP de volta, porteira fechada. Porteira fechada. Imagina a resposta que eu dei. Não. Nós não fazemos acordo. Nós não fazemos acordo. Nós conversamos sobre propósitos. Nós não fazemos acordo. Dias depois, o PR fechou com o candidato do PDT, com o Ricardo Silva. Agora, não me pergunte as condições do acordo. O Glauber do Avelino Palma, ele manda aqui uma pergunta para você, né? Ele diz aqui, bom dia, Rodrigo, gostaria que você contasse um pouco da sua história
quem é você, sua formação, para que as pessoas conheçam você. E aí o assunto, a área que eu mais cobro da administração sempre foi a educação. Qual o seu plano para a educação? Bom dia. Bom dia, Glauber. Muito obrigado aí pela pergunta. O Glauber aí lá do Avelino, né? Avelino Palma, isso. Glauber do Avelino Palma. Avelino Palma. Glauber, um abraço para você, meu querido. Muito obrigado pela pergunta. Glauber, eu tenho 44 anos de vida vivida aqui em Ribeirão Preto, nasci aqui, né, em 1972, né, século passado. Sou filho do Newton e da Sueli, professores. Sou casado há 20 anos com a Renata. Tenho 3 filhos, o Guilherme, a Maria Vitória, a Sofia. Sou advogado, especializado em Direito Público pela Escola Nacional de Administração Pública. E, na verdade, sou jornalista e sempre gostei de política, Glauber. Sempre gostei de estar perto da política, a ponto de me comprometer, me envolver com muitas lutas, principalmente com relação à política estudantil. Fui presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito aqui de Ribeirão Preto, e sempre tive uma mente inquieta. Nunca gostei das coisas camufladas, das coisas erradas e estrategicamente escondidas. Então, eu sempre fui muito eufórico pelo restabelecimento da verdade. É claro que isso me custou um preço, né? Tanto é que o próprio jornalismo deu conta de mostrar isso para a população, né? Me tiraram do ar 2 vezes, pelo menos, né? Com notificações. Muita gente agora, no processo eleitoral, está se travestindo de democrático, mas, na verdade, foram os responsáveis por nos tirar do ar por 2 vezes. E quando começou o programa na Rádio Bandeirantes, em 15 dias de programa, nós tínhamos 5 notificações extrajudiciais. Fizeram pressão na direção da emissora, entendeu? Mas não conseguiram. Então, Glauber, eu sou exatamente esse que você acompanha, que você ouve, que você vê. Quem me conhece pessoalmente sabe que da forma que eu converso no rádio, na TV, é a forma que eu converso com os meus filhos, com os meus amigos, porque eu não sei ser de outra forma. Eu sei ser eu mesmo. E com relação à educação, não é à toa que nós escolhemos como vice o doutor Oscar Luiz de Moura Lacerda, que é justamente um dos maiores nomes da educação em Ribeirão Preto. Pró-reitor da Universidade Moura Lacerda, é uma pessoa muito ativa no sentido de acompanhar e de revolucionar os processos educacionais. Então, em linhas gerais, o que nós pretendemos na educação, primeira coisa é implementar o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação, que já deveria ter sido votado e implantado no município de Ribeirão Preto, mas está parado, travado, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, porque os vereadores não têm coragem de enfrentar esse debate, porque é um debate polêmico, o Plano Municipal de Educação. Mas nós precisamos fazer isso, nós precisamos sentar com a população, nós precisamos sentar com os vereadores, nós precisamos sentar com os professores, com os educadores do município de Ribeirão Preto, para poder justamente aprimorar o processo educacional. Nós temos, por exemplo, também uma deficiência em número de vagas para o ensino, para a educação infantil, que são as creches. Para vocês terem uma base, Rodrigo, Eduardo, Glauber, nós temos uma demanda hoje imediata para 20 creches. Nós precisaríamos construir, dia 1º de janeiro, em um dia só, 20 creches, para começar o novo mandato zerado, tranquilo. Ou seja, tem gente que está prometendo, não tem como você construir 20 creches num dia, né? Nós temos que fazer isso como um plano de governo, um plano de ação de governo. Mas, imediatamente, o que nós podemos fazer? Buscar, com a iniciativa privada, uma forma de suprir essa demanda. São creches nos bairros, são creches nas regiões em que a demanda é maior, e essas creches podem atender a demanda do município de Ribeirão Preto, da Secretaria Municipal de Educação. E é isso que nós vamos buscar, para imediatamente zerar esse déficit. Uma outra coisa que nós temos também no nosso plano de ação de governo é que nos 2 primeiros anos de governo, até o final do 2º ano de governo, nós implantaremos a educação em tempo integral.
no ensino fundamental na rede municipal de educação. Ensino de tempo integral é, hoje, o maior desafio para o poder público, porque não há transformação numa sociedade que não passe pela transformação na educação. Então, nós temos muito foco na educação. Aliás, dia 3 de setembro agora, lá no nosso comitê, na Avenida 9 de Julho, 365, Avenida 9 de Julho, 365, dia 3 de setembro, às 10 horas da manhã, nós teremos uma reunião com os maiores nomes da educação, não pessoas famosas, mas pessoas comprometidas com o processo educacional em Ribeirão Preto. Então, dia 3 de setembro, se você que estiver me ouvindo aí, tiver interesse em participar desse debate público, dia 3 de setembro, às 10 da manhã, no nosso comitê, na Avenida 9 de Julho, 365. Outra coisa, democratizar, através da escola municipal, o acesso de sinal de internet. A maioria das nossas escolas hoje tem internet ligada através de fibra ótica. Hoje nós podemos, através de um investimento que não é muito grande, que nós podemos buscar através de dinheiro público, através do BNDES, ou através de parcerias com a iniciativa privada, nós podemos buscar a emissão desse sinal através de antenas e aí criar verdadeiramente uma cidade digital. Porque cada escola, podendo prover esse sinal, a comunidade toda, o bairro todo pode ficar com sinal Wi-Fi gratuito, e aí sim nós vamos ter de verdade uma cidade digital. Outra coisa, abrir as escolas como centro de convivência familiar, convivência comunitária. Não é possível uma escola ficar o final de semana fechada. A comunidade tem que ser dona desse espaço. A população tem que ser dona do convívio escolar, do espaço escolar. Além do que, nós também vamos implantar a gestão democrática nas escolas municipais de Ribeirão Preto, com diretores eleitos pela comunidade escolar, e junto com o diretor eleito também um conselho gestor, ou seja, o diretor ele vai ter à sua disposição um conselho gestor que será composto por representantes dos alunos, dos professores, dos funcionários e dos pais de alunos. A comunidade tem que deixar a escola com a sua cara, com o seu jeito, com a sua fala, com a sua forma de viver. Não adianta uma escola que seja algo não pertencente à comunidade. A escola tem que voltar a dar o sentimento de pertencimento à comunidade que abriga essa escola. Candidato, é notória a situação complicada na questão financeira de vários municípios do Brasil. E no plano de governo do senhor, no programa de governo que está disponibilizado no TSE, o senhor fala na construção, na elaboração de conselhos regionais. Seriam 6 conselhos regionais. Isso. Como fazer isso, sabendo dessa situação complicada com relação ao dinheiro mesmo em caixa? Isso é uma proposta de governo ou é uma propaganda de governo? É uma proposta. Na verdade é o seguinte, por que a prefeitura hoje... Eu não vou falar de todas, porque é claro que nós temos que passar pelo problema do pacto federativo, né, em que o dinheiro que sai daqui não volta. Aqui se recolhe muito imposto, mas aqui ficam somente as demandas, não fica o dinheiro. E aí depois o prefeito tem que buscar fazer uma corrida em Brasília para buscar verba de emenda de deputado, e aí rola aquele balcão de negócios. Quer dizer, toda a promiscuidade política surge nesse tipo de coisa. O município manda para a União Federal, manda para o Estado os impostos daqui, e depois o prefeito tem que ir lá bater canequinha, pedir pelo amor de Deus para o deputado, e tem deputado que não manda. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto nós temos 3 deputados estaduais, é a mesma coisa que tivéssemos nenhum. Porque nenhum mandou. Qual que é a maior reclamação hoje de Ribeirão Preto? Pavimentação asfáltica. Nenhum dos 3 deputados que poderiam ter mandado até 5 milhões por ano para Ribeirão Preto, nenhum mandou, nem um centavo para pavimentação asfáltica. Nós temos 2 deputados federais, inclusive um deles é candidato a prefeito. Que esteve aqui ontem e disse que enviou 9 milhões em emendas para Ribeirão Preto. Então ele enviou quando? Ele falou quando, não? Não, ele disse que nos últimos anos aí que ele esteve lá. Ele enviou para a Associação de Criadores de Gado, Zebu, lá de Uberaba.
Ele enviou para o aeroporto de São José do Rio Preto. Agora nós ficamos sem aeroporto, nós ficamos sem pavimentação asfáltica. Quem mandou 15 milhões para Ribeirão Preto, 15 milhões para pavimentação asfáltica, que já foi feita a licitação e já está sendo feito o serviço, foi o deputado Campos Machado, que não é de Ribeirão, mas tem verdadeira paixão por essa cidade, que é justamente o presidente estadual do PTB. Então é claro que os municípios não têm dinheiro, Rodrigo, mas os municípios têm que enfrentar esse problema de forma corajosa, de forma criativa. Forma corajosa é não fazer coligação com 10, com 8, com 12 partidos. Por quê? Porque você vai ter que continuar sustentando muitas bocas de emprego, muito cabidão de emprego. Isso, quem estiver com uma coligação de 10, 12, 8 partidos vai ter que continuar a fazer. Não vai sobrar dinheiro, porque vai ter que alimentar os partidos. E os partidos são insaciáveis. Insaciáveis. Então, quando a gente coloca, por exemplo, nós teremos conselhos regionais na região norte, sul, leste, oeste, centro e Bonfim Paulista. Os conselhos regionais serão conselhos de participação popular, obrigatoriamente com uma reunião mensal, esses conselhos vão se reunir, vão debater os problemas da sua região, mas não adianta só debater problema, não adianta só apontar problema. Aliás, nós vimos que isso não funciona. 4 anos de Ribeirão Preto, ficaram alguns vereadores aí só apontando problema e não apontando solução. Então, esses conselhos, na verdade, vão discutir problemas e soluções. Cada conselho desse, norte, sul, leste, oeste, centro e Bonfim Paulista, vai eleger 2 líderes que vão ter assento, voto e voz no grande conselho popular. O que é o Conselho Popular? É o conselho que estará diretamente ligado ao gabinete do prefeito. É o Conselho Popular que fará toda a apuração de cada região, de cada demanda, verá a viabilidade desse projeto e transformará em projeto para que o prefeito possa assinar e enviar para a Câmara Municipal. Esses conselhos, na verdade, dão legitimidade para a forma de fazer política. A política tem que ser feita em benefício do povo, em benefício da população. E esses conselhos farão a legitimidade desse processo. Serão a legitimidade desse processo. Porque os conselhos trarão voz e decisão do povo de Ribeirão Preto. Cada um na sua região. Cada um na sua região. Então, cada conselho terá o poder de decisão daquilo que importa para a sua região. Mas voltando aí para os conselhos regionais, eles precisam de uma estrutura física para existir. A pergunta também é nesse sentido. De onde é que o senhor tiraria dinheiro para fazer isso? De onde é que a população de Ribeirão Preto tiraria dinheiro para investir em mais um departamento da prefeitura? Cada conselho, Rodrigo, poderá se abrigar dentro dos centros administrativos que nós vamos criar, que são os chamados CUIDAR, que é Centro Unificado Integrado de Desenvolvimento e Atendimento Regional, cuja sigla dá a palavra cuidar, que é o nosso propósito, cuidar da cidade e cuidar das pessoas. Cada centro administrativo desse, na região norte, sul, leste, oeste, centro e Bonfim Paulista. Cada centro desse será um posto avançado de cada órgão do município, como se fosse um poupa-tempo municipal. Terá lá um centro de atendimento do DAERP, da Secretaria da Fazenda, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Todo o município, todo o poder público municipal estará lá representado nesse centro administrativo. E junto desse centro administrativo terá um espaço para que o conselho possa funcionar, se reunir e trabalhar. Inteligência, meu amigo, é isso que nós precisamos. Onde que nós vamos buscar recursos? Não vai ter gasto a mais. Se eu tenho, por exemplo, no protocolo do DAERP, no protocolo central, que as pessoas têm que vir, a dona Cleusa tem que vir lá da rua Jornalista Cândido Mota Filho, no Presidente Dutra 2, tem que pegar ônibus, vir aqui no DAERP, na Avenida Francisco Junqueira, para reclamar que a conta de água dela está acima do normal. Ela não vai mais precisar fazer isso. Ela vai poder, na sua região, encontrar um atendimento regionalizado. Presta atenção, nós tivemos aqui a nossa saudosa CETERP, que foi vendida, né, muito mal vendida,
pelo governo do PSDB, pelo governo Jabali. Foi vendida, mas deixaram aqui, pelo menos, os imóveis da CETERP, que estão sobre praças públicas. Esses imóveis pertencem ao município. Então, esses imóveis serão utilizados para abrigar os centros administrativos, os cuidar, os centros administrativos regionais, centro de atendimento regional. Então, esses prédios que são gigantescos e estão aí em desuso, estão aí jogados às traças, nós vamos recuperar esses imóveis para o município e eles se servirão de base de apoio aos centros administrativos para que a população possa ter perto dela um atendimento mais rápido, um atendimento mais eficiente, um atendimento mais inteligente e menos custoso. Eu não vou precisar construir, já tem prédio pronto. Eu não vou precisar contratar funcionários, os funcionários serão remanejados. E, claro, respeitando, inclusive, a região do funcionário. Porque tem funcionário, por exemplo, que mora no Ipiranga e que trabalha no Mosteiro, lá na Secretaria de Planejamento. Então ele vai poder estar na sala da Secretaria de Planejamento no centro administrativo da sua região, na região norte. Então ele vai poder, inclusive, ele conhece muito mais a região. Ele vai falar com os seus iguais, ele vai falar com os seus vizinhos. Ou nós temos essa inteligência para economizar o dinheiro público, ou nós vamos naufragar ainda mais esse barco chamado Ribeirão Preto. Rodrigo, a gente tem muitas perguntas chegando aqui, vamos tentar colocar todas para você aqui. Eu estou falando muito, né? Normal. O relacionamento, o pessoal pergunta aqui, por exemplo, o Paulinho da Vila Virgínia. Ele diz como que você vai trabalhar para acabar com a panela de vereadores, imaginando que o prefeito ele depende muito do legislativo. Já emendando com a pergunta do Gerson do Ipiranga, que é exatamente sobre isso também, né? Como que você vai trabalhar o relacionamento com a Câmara Municipal se você tiver, por acaso, uma maioria de oposição ao seu governo lá na Câmara Municipal? Bom, primeiro, deixa eu mandar um abraço para o Paulinho da Vila Virgínia e o Gerson, né? Do Ipiranga. Isso. Meus amigos, o Paulinho, o Gerson, Eduardo também, isso é muito fácil de responder. Como eu já disse, eu não faço acordos. E eu continuarei não fazendo acordos. Ah, mas Rodrigo, na política você tem que fazer acordo. Não, na política você tem que ter diálogo. Só. Diálogo. E isso eu sempre tive na minha vida toda, sempre adorei conversar, adorei ouvir, e adoro ouvir as pessoas, adoro, e vou também ouvir os vereadores, vou conversar com os vereadores, mas num nível de transparência, Eduardo, num nível de transparência, Rodrigo, que não permita haver balcão de negócios, num nível de transparência que não permita haver negociata, acordos, e que são impublicáveis durante a luz do dia. Então isso, se o prefeito caminha com transparência, com honestidade, a população, inclusive a população que estará participando ativamente do governo, através dos conselhos regionais, a população vai saber cada passo da intenção do prefeito. E será difícil, por exemplo, um vereador de oposição ao nosso governo se posicionar contra um projeto que faz bem à população. Ele vai ter que se explicar muito. Ele não vai ter que votar a favor do governo. Ninguém vai ser obrigado a votar a favor do governo. Mas a população vai saber cada intenção do governo e cada intenção dos vereadores que votarão a favor ou votarão contra. Então, a transparência, ela nos livra dos acordos. A transparência nos livra dos acordos. A gente tem mais duas perguntas aqui. O seu João da Vila Virgínia, ele perguntou exatamente aquilo que você estava dizendo sobre o secretariado, né? Que você disse que iria anunciar no primeiro dia de campanha o seu secretariado, e o seu João disse que ele, curiosamente, queria saber sobre o seu secretariado. E eu já emendo uma segunda também, que é do Otávio, que o Otávio ele pergunta exatamente em relação ao tempo que você tem de TV, dos 39 segundos, do PSD, que faz parte da sua coligação, se você não tem vergonha de usar esse tempo, sendo que você critica o governo, né? Exatamente. Essas duas perguntas, secretariado e a questão do tempo de TV aqui. Maravilha. O secretariado, na verdade, eu disse que eu iria
divulgar o secretariado naquela possibilidade de grandes coligações. Por quê? Eu quero garantir transparência à população de Ribeirão Preto. Quem faz muita coligação, quem faz mega coligações, e o jornal A Cidade está de parabéns pela brilhante matéria que foi feita essa semana, quem faz mega coligações faz o fatiamento do poder e perde as rédeas do poder, como aconteceu com esse governo. Com isso, qual que era a garantia que a população precisaria ter? Olha, o candidato que tem 12 partidos na sua coligação, ele tem 12 partidos, mas ele já anuncia agora na campanha quais serão os secretários dele, garantindo o quê? Eu não vou fazer acordo com esses partidos. Eu não estou negociando cargos, os secretários estão aqui. Agora, esta obrigação de divulgar o secretariado, me desculpa, mas saiu de mim e hoje pousa nos ombros do Ricardo Silva e do Duarte Nogueira, que tem as maiores coligações. Quem tem que divulgar agora o secretariado são eles. Quem caminha com 12 partidos é o Ricardo. E ele poderia ter mesmo a decência de avisar para a população quais seriam os secretários dele, para provar que ele não está negociando o cargo. Duarte Nogueira, da mesma forma, caminha com 7 partidos, deveria avisar a população, deveria informar a população, os eleitores, quais são os seus secretários, quais seriam os seus secretários, para provar que ele não está fatiando o governo. Porque o seu secretariado, então, você diz que se ele tiver que sair de partidos, ele sairá ou do PTB ou do PSD. Ou de nenhum dos dois. Ou de nenhum partido. Ou de nenhum dos dois. Porque, na verdade, o que eu prezo muito é funcionário de carreira. É funcionário de carreira. Então, nós só traremos gente de fora para a prefeitura quando nós não tivermos, de fato, algum funcionário de carreira que seja interessante para aquele cargo. Tem alguns cargos que são estratégicos, e esses cargos dependem mesmo 100% da confiança do prefeito, né? Então, nesse ponto, nós temos que ter aí a responsabilidade de assumir que esses cargos, que tais cargos serão... Agora, nós vamos fazer uma reestruturação administrativa, viu, Eduardo? Nós vamos fundir secretarias, nós vamos juntar secretarias, nós vamos eliminar algumas autarquias, nós vamos requalificar outras. Por exemplo, a CODERP, a Companhia de Desenvolvimento de Ribeirão Preto, hoje ela está mutilada, ela virou um Frankenstein do município. Ninguém mais sabe. CODERP, Companhia de Desenvolvimento de Ribeirão Preto, que cuida do cemitério Bom Pastor. Como que pode uma companhia de desenvolvimento cuidar de um cemitério? Então, quer dizer, a CODERP ela tem que reencontrar sua vocação, que é justamente a tecnologia da informação, é TI. Então nós vamos transformar a CODERP com grandes técnicos que ela tem lá, não no cabidão de emprego que se transformou, mas a CODERP será enxuta, será uma empresa, nós estamos caminhando para uma região metropolitana. Muitos municípios da nossa região precisam e contratam serviços que a CODERP pode oferecer. Então aquilo é uma fonte de renda para o município. A CODERP precisa ser requalificada na sua vocação, com tecnologia da informação, grandes técnicos de informática, de desenvolvimento em tecnologia da informação, ou seja, nós precisamos requalificar a CODERP. E é isso que nós vamos fazer, otimizar os recursos. Tem Ribeirão Preto que a própria Ribeirão Preto não usa. Nós temos aqui grandes talentos, grandes vocações e grandes serviços que a própria cidade não utiliza. E com relação à pergunta do Otávio, isso. Se eu tenho vergonha de usar os 38 segundos do PSD, isso. Porque, Otávio, eu teria vergonha de usar um segundo, se eu precisasse explicar um provável envolvimento, por exemplo, na máfia da merenda. Eu teria vergonha de aparecer na TV por um segundo. Eu teria vergonha de aparecer na TV por um segundo se eu fosse candidato porque meu pai mandou. Eu teria vergonha de aparecer na TV por um segundo se eu fosse um pulagalho de partido. Cada eleição está num partido. Eu teria vergonha se eu tivesse o que esconder. Como eu não tenho o que esconder e tenho muito para mostrar, qualquer segundo vale muito para mim. E mesmo usando os segundos do PTB, os segundos do PSD, eu mantenho a minha coerência. Eu continuo sendo o mesmo Rodrigo Camargo que ocupa os microfones da cidade, que anda pela cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu moro e a cidade que eu vou permanecer até o fim da minha vida.
A cidade que eu tive os meus filhos, e aqui eu fico. Aqui eu mantenho os meus amigos de infância. Aqui eu mantenho os meus amigos de infância. Aqui eu mantenho os amigos que eu vou fazendo pelo caminho. Anteontem, eu passei o dia todo no Ribeirão Verde. O dia todo, das 7h30 da manhã até as 9h30 da noite. Eu encontrei o Cristiano, o Matheus, a Rosângela, a Lenita, a Nina, que é a dona Hermínia, a Maria de Lourdes, a dona Regina, que acabou de se recuperar de um problema de saúde seríssimo, ficou alguns dias em coma, mas estava maravilhosamente bem na calçada da sua casa, lá sentada, uma simpatia extraordinária com a filha dela, com a dona Rose. Ou seja, essas pessoas, na verdade, estão esperando alguém que cuide da cidade, estão esperando alguém que cuide da vida delas, estão esperando alguém, um verdadeiro político que cuide do futuro da cidade, mas arrumando o presente. Eu sou aquele que eu ando nos bairros, eu ando nas ruas de Ribeirão. Eu não conheço o Ribeirão Verde pelo jornal, como disse um candidato aqui. Eu não conheço o Ribeirão Verde pelo jornal. Eu conheço o Ribeirão Verde no Ribeirão Verde. Eu caminho pelas ruas do Ribeirão Verde. Ontem eu desci e subi a Emídio Rosseto por 3 vezes. Quem sabe da extensão da Avenida Emídio Rosseto sabe do que eu estou falando. Mas eu prefiro ser assim do que conhecer pelo jornal. E para conhecer, eu converso com as pessoas do bairro. Eu não converso com a autoridade, que também está distante do bairro. Eu falo com o povo. E esse é o meu propósito. E quem tem esse propósito verdadeiro não precisa ter vergonha de usar cada segundo da TV. Pelo contrário, quem tem que ter vergonha de usar cada segundo da TV é quem deve muita explicação por acusações de desvio de dinheiro público. Candidato, essa pergunta gostaria de ter feito para o senhor lá no início também. Por que concorrer ao cargo de prefeito e não de vereador? É um salto? Você acredita que seja um salto isso? Não. Rodrigo, essa pergunta é muito bacana, eu te agradeço até por isso, porque mostra justamente uma coerência que eu mantenho em mim. Uma coisa que eu sempre condenei na política foi o carreirismo político. Tem pessoas que entram na política não por vocação, mas entram na política como um meio de vida. Então, por exemplo, se elege vereador, vai lá na população, no povo, engana o povo e pede voto e é eleito vereador. 2 anos depois, ou seja, sem terminar o mandato de vereador, vai lá no povo de novo, enche o saco do povo e pede voto para deputado federal. Aí não é eleito, porque o povo já começa a ficar esperto. Uai, em menos de 4 anos, o cara já está vindo 3 vezes pedir voto? Que carreirismo é esse? Esse é o carreirismo político. Se você pegar, por exemplo, o jornal A Cidade também, quando fala dos candidatos, lá no virtual, eu não sei se eles mandaram isso para o impresso, mas eu achei muito interessante o nome dos candidatos, as profissões dos candidatos. Então tá lá, Rodrigo Camargo, advogado. Duarte Nogueira, deputado. Ricardo Silva, vereador. Os caras têm isso como profissão. O Duarte Nogueira é deputado por profissão. O Ricardo Silva é vereador por profissão. Isso está errado. Isso é vocação, isso é missão. Não é profissão. Vai viver de outra coisa. E use da política para transformar e para fazer o bem para as pessoas. E não para ficar rico. As pessoas que fazem carreira na política estão na política por causa de grana. Por causa de grana. Se eu estivesse na política por causa de grana, eu me preocuparia em já sair vereador, para daqui 2 anos sair deputado, para daqui 2 anos sair prefeito. Opa, tem um que está fazendo isso. Tem um candidato que está fazendo isso. Mas não, eu me sinto vocacionado para cuidar da minha cidade hoje. Eu sinto que a minha cidade hoje precisa muito de mim. Precisa de mim como um filho meu precisa. Precisa da minha austeridade de pai. Precisa do meu cuidado de pai. É dizer não quando precisa ser não. É retomar os rumos dessa cidade. Essa cidade precisa de mim como os meus filhos me têm como pai. De austeridade, para cuidar da cidade e para cuidar das pessoas. Você abandonaria com 2 anos para ser deputado? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu venho, Eduardo, para ser o prefeito de Ribeirão Preto. Eu não tenho pretensão para daqui 4 anos sair ou fazer carreira política para deputado, Não tenho. A minha pretensão hoje é cuidar de Ribeirão como eu cuido dos meus filhos. Ribeirão hoje precisa da austeridade de um pai.
ou de uma mãe. Ribeirão Preto hoje precisa de regras, precisa retomar o seu crescimento. Ribeirão hoje virou uma criança levada. Ribeirão hoje virou uma criança levada. Ribeirão levada. Aliás, tem até um menino aí que está divulgando esse tipo de nome, Ribeirão levada. Ribeirão hoje está sapequinha. Sabe, criança sapequinha, que faz as coisas escondido, que faz as coisas e não dá certo, mas esconde dos outros. Ribeirão não é isso, gente. Ribeirão é grande. Ribeirão é coisa grande, é gente grande. Nós precisamos tornar Ribeirão Preto, fazer Ribeirão Preto voltar a ser a principal cidade do interior do estado de São Paulo. Uma das principais cidades do país. E nós temos vocação para isso, nós temos forma de fazer isso. Se você pegar, por exemplo, o próprio DAERP, o ano passado, o município de Ribeirão Preto apareceu como o 8º município em maior cuidado com o saneamento básico. Já vou te emendar, então, já que você está falando do DAERP, você citou a CODERP, já tem uma pergunta aqui do Euclides, exatamente isso, que o Euclides é lá do Heitor Rigon, ele pergunta aqui, Rodrigo, em relação ao DAERP, né, corremos o risco de privatizar, de você privatizar o DAERP em relação à questão do saneamento básico, enfim, é uma preocupação dos trabalhadores lá, dos servidores do DAERP. Então eu quero falar para você, funcionário do DAERP, família que depende do DAERP, eu vou dizer o seguinte, o DAERP hoje é um dos maiores orgulhos de Ribeirão Preto. Nós temos hoje um município catalogado em 8º município melhor no país, melhor colocado em saneamento básico. O DAERP hoje está fazendo um investimento de 137 milhões de reais, porque pretende até 2018 que o município tenha 100% do esgoto captado e tratado. Hoje nós temos 98,5% do esgoto captado e tratado. Do esgoto captado, 98%, 81% do esgoto tratado. Estes dados são do Instituto Trata Brasil. É uma ONG, e essa ONG avaliou os municípios do Brasil e colocou o DAERP como o 8º país como 8º município com melhor saneamento básico. Só um louco para vender uma empresa dessa. Só alguém comprometido com outras coisas e não com o povo para vender o DAERP. Pelo contrário, eu vou potencializar o DAERP. Todo o saneamento básico do município estará sob o encargo do DAERP. Eu vou aprimorar o DAERP, eu vou otimizar os serviços do DAERP, eu vou qualificar os servidores do DAERP, motivar os servidores do DAERP, porque estão desmotivados. Numa época dessa devem estar tremendo de medo, porque sabem que se o PSDB for eleito, vai vender o DAERP. E eles mentem, eles falam que não, mas vão vender o DAERP como venderam a CETERP. E se o candidato do PDT ganhar, já sabe que o DAERP vai parar nas mãos do PR de novo, que fez uma gestão criminosa à frente do órgão. Então, com o Rodrigo Camargo, com o PTB, com o Rodrigo e o Oscar Luiz de Moura Lacerda, o DAERP está salvo. O DAERP continuará sendo do povo de Ribeirão Preto. Pergunta do Rodrigo Parente Camargo, né? Meu xará. Seu xará, e também do Marco, lá do Palmares. Os dois fazem a mesma pergunta. A questão da internacionalização do aeroporto Leite Lopes. Exatamente aqui o Rodrigo diz, perdemos mais essa conquista, temos 2 deputados federais, e um deles é do partido do presidente interino, e um do partido do governador Geraldo Alckmin. Esses 2 deputados não fizeram esforços para essa conquista. Pergunta, esse método de governo não é uma maneira de implantar a política do caos? Será que isso não foi uma maneira de tentar denegrir a imagem da administração municipal? E aí o Marco, a mesma pergunta, em relação ao aeroporto internacional, vamos perder mesmo? Já perdemos, né? Esse assunto só volta à tona depois de 2020. Isso já foi anunciado, o governo do estado suspendeu todo o investimento. O que me deixa muito triste é ver a população mais uma vez sendo enganada, Eduardo. Veja que o candidato, o Duarte Nogueira, e eu vou confessar uma coisa aqui. A minha maior preocupação é deixar que essa cidade acabe nas mãos de um grupo político perigoso, representado
pelos lados lá do PDT, do PMDB. A minha maior preocupação é essa. E eu sei que eu sou o único capaz de livrar Ribeirão Preto desse perigo. O Duarte Nogueira, que poderia vir robustecido, engrandecido, já foi 3 vezes candidato, é a 4ª vez dele, não é possível que dessa vez ele não emplacaria, mas não vai emplacar, porque ele vem carregado de denúncias também por estar no partido da questão do desvio de verba pública na merenda, corrupção, roubaram alimento de criança, ele tem que explicar isso. Quando eu percebi isso, Eduardo, eu falei, não, eu preciso entrar, porque eu sou o único capaz de impedir o crescimento e o avanço de um grupo político perigoso para a cidade. Então, veja só, o Duarte Nogueira, nas vezes que ele pôde ajudar Ribeirão Preto, ele não fez. Ele poderia ter ajudado na questão do aeroporto Leite Lopes e acabou fazendo mais benefício para a cidade de São José do Rio Preto. Duarte Nogueira devia ser candidato em Rio Preto, não em Ribeirão Preto. Porque para o aeroporto de Rio Preto, de São José do Rio Preto, ele mandou 15 milhões. Ele mandou 15 milhões. Para cá ele mandou 0. E agora anunciou, o governo do estado anunciou, não vai ter, acabou a festa. Acabou a festa. Da mesma forma, nós temos um deputado federal, que é o Baleia Rossi, do PMDB, que é da cozinha do Michel Temer, que surrupiou o governo. Ele poderia resolver isso, também não resolveu, não tem interesse nenhum em resolver. O Baleia Rossi não tem interesse nenhum em resolver. Aliás, o Baleia Rossi está sumido. Ele está apoiando o Ricardo, estão coligados com o Ricardo, o PMDB está coligado com o Ricardo, e deviam aparecer, deviam dar as caras. Cadê o Wagner Rossi no palanque do Ricardo Silva? Cadê o Wagner Rossi de mão dada com o Rafael Silva? Cadê o Wagner Rossi no palanque pedindo voto para o Ricardo Silva? O Wagner Rossi é a maior expressão do PMDB dessa região. Agora, por quê? Será que estão escondendo o Wagner Rossi? Estão escondendo esse apoio do Baleia porque faz mal? A cidade não é mais idiota, gente. A cidade percebe esses jogos de bastidores, esses jogos de bastidores que faz um mal danado para a cidade. É preciso hoje encarar com seriedade a política. E é por isso que eu entrei justamente para fazer a diferença. Pergunta do João Pedro, aqui da Vila Virgínia, ele pergunta, Rodrigo, o Rodrigo vai continuar terceirizando o serviço público na saúde, nas questões que se referem à enfermagem, ou se vai permitir a nomeação de servidores obesos no serviço público, ou vai fazer como o governo do estado? Pergunta aqui do João Pedro, da Vila Virgínia, e deixa eu já fazer uma pergunta também do Aldo Bonfante. Ele diz aqui, né, candidato a prefeito Rodrigo Camargo, a assistência social dá um cartão alimentação às pessoas com deficiência, aí quem recebe o LOAS, né, o valor é de R$40, está defasado. O que você fazia para melhorar esse valor? Bom, primeira coisa, esse cartão, esse valor aí que o Aldo está dizendo é uma vergonha, né, é uma vergonha. A pessoa com deficiência, ela precisa de assistência social, mas uma assistência social não que vá constranger ainda mais o portador da deficiência. R$40. Pois é. Isso aí é para humilhar o deficiente. Isso é para humilhar. Nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos melhorar esse valor, nós vamos potencializar o serviço de assistência social para as pessoas que mais precisam. E com relação à pergunta do João Pedro, quem maltrata servidor público é o PSDB. Nós vamos tratar muito bem o servidor público. Lembrando o seguinte, terceirização é caráter emergencial, não tem por que ser permanente. Se nós temos possibilidade de fazer concurso público e contratar servidor, não tem razão contratar terceirizado. Nós vamos contratar servidor, nós vamos qualificar os servidores públicos, nós vamos motivar os servidores públicos, trazendo aí um aprimoramento do conhecimento, investindo na capacitação do servidor público municipal, porque o servidor público municipal capacitado, motivado, reflete no bom atendimento à população, e é isso que nós vamos buscar. Para cuidar das pessoas, nós temos que cuidar do servidor público, nós temos que tratar bem o servidor público, e é isso que nós vamos fazer também. Candidato, as academias ao ar livre, e eu me lembro quando eu estava na Band News FM, que elas foram, as inaugurações foram palanque para
para vários candidatos a tudo, seja a prefeito ou a vereador. E no plano de governo do senhor, o senhor fala aqui em promover a instalação de novas academias ao ar livre como forma de incentivo à prática de exercícios físicos. Como fazer isso sem que essas academias sejam sucateadas? Colocando a serviço delas um profissional da educação física. Rodrigo, a tua pergunta é extraordinária, porque nós vamos retomar a proximidade, a aproximação do poder público municipal com a comunidade acadêmica que nós temos em Ribeirão Preto. Nós temos universidades em Ribeirão Preto que não são usadas. Lembra que eu falei que nós temos uma Ribeirão Preto que Ribeirão Preto não usa? É isso. Nós temos universidade, nós temos alunos precisando, o Eduardo Soares sabe disso, aluno que precisa fazer estágio, que precisa trabalhar e não tem campo para isso. O município pode fornecer isso. O município pode colocar para estagiários do curso de educação física para acompanhar essas academias e, logicamente, sobre eles um supervisor desse serviço para que não haja erro na orientação, porque estão aprendendo também. Então, essas academias ao ar livre são essenciais para a saúde da população, se bem usadas e não sucateadas. Para não sucatear, é preciso usar de maneira adequada, com um profissional orientando, com um profissional fazendo o que é correto. E essa semana mesmo eu estive aqui no Parque Curupira, conhecendo um grupo de atletas, um grupo de esportistas, que faz o esporte chamado Street Workout, ou calistenia, né, que é aquele negócio de pegar uma barra, pô, você vê o cara girar na barra lá, fazer flexão de braço, coisa de maluco. São 70 pessoas que ficam usando barras enferrujadas lá no Curupira e não tem nenhum investimento nisso. E é assim, um exercício para ser feito ao ar livre, nas ruas de Ribeirão Preto, nos parques de Ribeirão Preto. Nós precisamos incentivar essa moçada. Nós temos que incentivar essas pessoas a ocupar os espaços públicos de maneira adequada. Porque se não ocuparem os espaços públicos de maneira adequada, os espaços públicos serão sucateados, abandonados e servirão como base para a invasão que nós tanto assistimos em Ribeirão Preto. Ou seja, se a população ocupar adequadamente, com o município cuidando das áreas públicas, nós teremos um município muito mais cuidado e muito mais otimista, muito mais feliz, porque exercício físico a gente sabe que só traz benefício para a população de Ribeirão Preto. Nós, infelizmente, só temos 3 minutos, né, para você encerrar a entrevista. A gente tem pergunta aqui da Arina sobre transporte, a gente tem pergunta aqui da Maria Cecília sobre a questão das secretarias. Tem minha aqui a gente tem muita pergunta aqui, mas assim, eu vou deixar você à vontade para a pergunta da Dona Maria, né? Tem pergunta do Robertinho Rossi sobre turismo, tem várias perguntas, mas você não vai conseguir responder tudo em 3 minutos. Mas eu queria deixar a pergunta da Dona Maria, lá do Heitor Rigon, que é sobre a questão das comunidades, dos projetos sociais. O que você faria na sua administração para isso? E daí você já pode engatar o seu encerramento final também. Tá bom? Maravilha. Eduardo, na verdade, a comunidade, o povo de Ribeirão Preto, se vê abandonado hoje pela política. O povo de Ribeirão Preto se vê órfão de um poder público eficiente, de um poder público que cuide das pessoas. A minha proposta é justamente essa, é vir para cuidar das pessoas, para cuidar das comunidades, para cuidar de forma efetiva, com austeridade, tirando da vida das pessoas aquilo que faz mal e fortalecendo aquilo que nos faz bem. Tirando da vida das pessoas aquela política pesada, arcaica, que só serve para arrancar o dinheiro público em benefício de alguns donos de partidos. Nós temos aqui um propósito, inclusive através dos conselhos regionais que eu disse, de ser aí o grande apanhador desses sonhos das comunidades. O conselho regional é um apanhador de sonhos. Ele vai trazer para a comunidade a possibilidade de falar com o poder de decisão com o chefe do executivo, com a possibilidade de falar com a população de forma efetiva, eficaz. E com isso é que eu me despeço para dizer para as pessoas, me deixem cuidar da cidade que eu amo.
Me deixem cuidar das famílias da cidade que eu amo. É esta oportunidade que eu peço. Ser prefeito de Ribeirão Preto, para mim, é uma missão. É uma missão de servir, de cuidar das pessoas, cuidar da população, cuidar da minha cidade. Eu agradeço mais uma vez à Rádio Bandeirantes, o programa Fala Sério, por este espaço, e eu quero encontrar pelas ruas de Ribeirão Preto todas essas pessoas das quais eu não consegui responder as perguntas, para que eu possa, olho no olho, falar com cada uma delas e mostrar a verdade que eu carrego nos ombros, a verdade que eu carrego nas minhas palavras. Obrigado, Eduardo, obrigado, Rodrigo, obrigado, Serginho. Tá aí 1 hora de entrevista, vou deixar registrado aqui nas câmeras. Muito bem, 1 hora de entrevista. 1 hora de entrevista com o candidato Rodrigo Camargo, do PTB, hoje aqui na série Fala Sério Candidato.